convidamos o professor doutor José Murari Bovo, da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, para falar sobre o tema a contribuição da Unesp para o dinamismo econômico dos municípios. Bom dia a todos. Acho que inicialmente eu podia agradecer ao professor Dorigan, porque na fala dele ele já falou um monte de coisas sobre os impactos da Unesp, né? As coisas que eu ia falar. E vou usar da minha condição de idoso e aposentado, né, para dispensar aqui a menção aos presentes, às autoridades presentes, né, e deixar isso, então, como uma coisa para frente, né? Até porque a gente tem muito pouco tempo. Antes de entrar em alguns dados que eu vou apresentar da pesquisa, eu devo esclarecer que a primeira pesquisa que eu fiz, que eu coordenei, na verdade, né, com muitos outros colegas que me ajudaram, sobre os impactos da Unesp, os impactos econômicos da Unesp para os municípios, ou a contribuição da Unesp para o dinamismo econômico dos municípios. A primeira pesquisa foi feita em 96. E, quando ela ficou pronta em 97, eu usei alguns dados de 97. E eu, ao longo desses anos, por 4 ou 5 vezes, atualizei essa pesquisa, porque a Unesp cresceu, cresce o número de alunos, as cidades crescem também, né? A realidade é dinâmica, né? E, então, a última pesquisa que eu fiz foi em 2013, com dados de 2012. Esclareço também que não é possível fazer essa atualização todo ano, porque essa pesquisa ela não fica barata, né? Ela não fica cara porque, na verdade, tem que coletar dados em todos os campos, né? Também adverti que eu vou aqui falar em... nós temos presença em 24 cidades, a Unesp, né? Mas a pesquisa se refere, em muitos momentos, a 22 cidades do interior de São Paulo, porque não tem sentido, né, mencionar ou dimensionar o impacto dos gastos da reitoria e do Instituto de Artes do Planalto, que é aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Isso perde qualquer significado em função do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo. Bom, então, como vocês sabem, como já todo mundo sabe, né, a Unesp desempenha um papel importante para a economia dos municípios, onde existem seus campos, e isso se deve à peculiar distribuição geográfica da Unesp, como o professor Dorigan já mencionou aqui. Com a existência de unidades em 24 cidades do Estado, com 34 faculdades, 50 mil alunos em graduação e pós-graduação, e 130 cursos de graduação. Aqui é uma discrepância com o número apresentado anteriormente pelo professor, que foi de 176, mas talvez seja a questão de usar os cursos à distância, é isso, né? Tá. O número que está no anuário é este aqui, né? 730 de graduação e 233 cursos de pós-graduação. Em 2013, os serviços ligados aos trabalhos acadêmico e administrativo desenvolvidos pela Unesp, nas 24 unidades, e na reitoria, contribuíram para manter 11 mil empregos diretos e injetaram na economia desses municípios 2,3 bilhões de reais. Esse valor de 2,3 bilhões de reais representa a soma dos gastos com pessoal e encargos, equipamentos e investimentos, e deve-se adicionar a esse montante o valor de 665 milhões, que representa o gasto total dos alunos que estudam nas 22 unidades. Como eu disse, São Paulo não entrou na pesquisa em função da questão que eu apresentei, né? Na verdade, são 22 cidades, né? Somando, então, esse valor dos gastos dos alunos com 2,3 bilhões, são quase 3 bilhões, que representaram, em 2012, 46,4% do ICMS arrecadado nos municípios, somados, né?
20% da receita total desses municípios e não incluindo, como eu disse nessa comparação, o município de São Paulo, por razões óbvias. Em algumas cidades, o valor dos recursos injetados pelas unidades da Unesp representa um percentual significativo da receita municipal. Botucatu, 200%, ou seja, o valor de recursos que a Unesp injeta nos municípios, somando aquilo que a Unesp gasta do seu orçamento, mais o gasto dos alunos, isso representa, então, comparando com a receita municipal, Botucatu, 200%, Ilha Solteira, 99%, quase 91%, Jaboticabal, 86%, Araraquara, 38%, Guaratinguetá e Assis, 32%, cada uma, Rio Claro, quase 30%, Araçatuba, 23%, Bauru e Presidente Prudente, 20% cada uma, e Rio Preto, 10%. Portanto, uma participação, um impacto significativo dos recursos que a Unesp injeta nos municípios. Eu usei o termo injeta porque é isso mesmo, aquilo que a Unesp gasta nos municípios e também os seus alunos. Além disso, os recursos que a Unesp injeta representaram 14,7% da receita total dos municípios. Se somar a receita dos 22 municípios, os recursos que a Unesp injeta representam, então, 14% da receita total dos municípios somados. 67% dos impostos e taxas dos municipais, a receita tributária própria, e os recursos que a Unesp injeta foram 10% maiores do que a soma do IPVA mais o FPM. Portanto, é um valor significativo. Se somarmos as transferências do governo federal, o FPM e do governo estadual, o IPVA, os recursos que a Unesp injeta são 10% maiores do que a soma desses dois impostos. E aí eu considero também, embora seja um dado talvez um pouco abstrato, mas os prefeitos e os assessores conhecem esse termo, o valor adicionado que gera no município. O que corresponde, em termos metodológicos, corresponde ao PIB municipal. É quase o PIB municipal. Então, em 2013, os recursos que a Unesp movimentou representaram quase 5% do valor adicionado das 5 maiores empresas dos 22 municípios, desculpa, aqui tem um equívoco, 22 municípios, e quase 4% do valor gerado pelas 20 maiores empresas. Isso demonstra, então, a relevância dos fluxos desses recursos, se a gente considera o dinamismo econômico de cidades como, por exemplo, São José dos Campos, Sorocaba, Rio Preto, Prudente, Franca, Araraquara, Bauru, Guará, Marília e Botucatu, que são citados por quê? Porque é onde se gera os maiores valores montantes, valores adicionados, entre as cidades que abrigam os campos da Unesp. Por isso que eu citei essas cidades aqui. Essa é uma comparação importante para medir o valor que a Unesp injeta em relação àquilo que as empresas, as maiores empresas, geram de valor adicionado. Na média dos campos, os gastos mais significativos dos alunos ocorrem com aluguel e alimentação. O gasto anual com aluguel, 175 milhões, no conjunto das 22 cidades, movimenta, então, o mercado imobiliário por meio do aluguel de casa para a constituição de repúblicas. E o gasto anual com alimentação, 183 milhões, contribui, então, para movimentar atividades econômicas, sobretudo aquelas ligadas ao setor comércio e serviços. Pode passar. Há cidades em que são alugadas mais de 1.000 casas para a formação de repúblicas. Os dados que a gente obteve com a pesquisa permitem estimar que, em 2013,
nos 22 municípios do interior de São Paulo, pesquisados, o número de casas alugadas para os estudantes da Unesp foi próximo de 10.500, o que é um impacto significativo no mercado imobiliário. É preciso ainda ressaltar um outro aspecto importante na avaliação dos serviços que a universidade presta à população, principalmente. Trata-se do capital social acumulado, que incorpora, além da infraestrutura existente, o conhecimento e a experiência dos seus docentes e funcionários, os métodos, as técnicas e os processos desenvolvidos, especialmente através das pesquisas que são incorporadas ao serviço prestado à população. E aqui nesse aspecto, eu tinha como parâmetro, né, uma pesquisa que foi realizada nos anos 90, na Universidade de Montreal, onde, claro, com uma quantidade significativa de recursos, de uma equipe muito grande, um professor que coordenou a pesquisa, o Sr. Martin, mencionou não só os impactos econômicos que eu trabalhei na minha pesquisa, mas mencionou também os impactos das técnicas, processos que a universidade desenvolve e que se transformam em produtos para as empresas, etc. Então, ele mencionou todos esses impactos econômicos do reflexo, do impacto que as pesquisas da universidade têm na atividade econômica em geral. Isso é um número expressivo. Só que, para fazer um trabalho desse tipo, é preciso de bastante recurso e muito tempo. Nos últimos anos, como todo mundo sabe, têm crescido os projetos desenvolvidos pela Unesp em parceria com as prefeituras. E aqui já se mencionou alguns deles, aqueles que têm uma grande repercussão pelo seu impacto social. Aqueles projetos relacionados ao meio ambiente, ao manejo de resíduos sólidos e orgânicos, ações dirigidas à proteção dos mananciais, os cursinhos gratuitos que a professora Mariana já mencionou. E eu cito particularmente, na minha primeira pesquisa, em 96, os serviços prestados nas várias unidades da Unesp, que são aqueles ligados à saúde da população, ligados diretamente à saúde da população. Porque eu acho que esses impactos são significativos, do ponto de vista social. Aí, então, eu menciono alguns dados. Claro que são aqueles cursos que têm essa característica, para a formação dos seus alunos, eles prestam serviços de saúde à população. E aí, as faculdades de odontologia de Araçatuba, Araraquara e São José dos Campos, tratamentos odontológicos, mais de 178 mil em 2013. Odontologia de Araçatuba, que tem uma assistência odontológica para pessoas deficientes, quase 50 mil, 48 mil. Medicina de Botucatu, consultas, quase 750 mil consultas em 2013. Análises clínicas, mais de 2 milhões de análises clínicas realizadas. Internações, mais de 20 mil. Cirurgias, mais de 13 mil. Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Araraquara, total de exames, mais de 728 mil exames, análises clínicas e hemoterapia. Pacientes atendidos, 170 mil, quase. E a produção de hemocomponentes, mais de 25 mil. Tá certo. Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, atendimentos fonoaudiológicos, mais de 16 mil. Faculdades de Psicologia de Bauru e Assis, atendimentos clínicos, 49 mil. E a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Prudente, atendimentos fisioterápicos, do curso de fisioterapia. Pacientes atendidos, mais de 10 mil. Total de sessões, mais de 38 mil. Bom, eu
não fiz mais nenhuma transparência, mas eu vou incluir uma fala e eu vou dizer por que eu não coloquei aqui. Eu vou mencionar aqui alguns dados da pesquisa que eu fiz em 97, procurando medir qual o custo do serviço prestado pela Unesp na área de saúde, dos serviços prestados pela Unesp na área de saúde. Para medir custo, eu precisava medir o quê? Custo direto, custo indireto, pessoal e material de consumo, etc. Precisava medir equipamentos, estrutura física, para poder, então, saber qual que é o custo do serviço prestado. Bom, se tomarmos só na área de saúde, que são essas que eu citei aqui, esses custos que eu citei aqui, em 97, a soma dos custos diretos e indiretos para a prestação desses serviços era de 52 milhões. Se eu trago esse número para 2014, deflaciono isso para 2014, quanto isso representa em 2014, esse número vai para 170 milhões. Então, com aquela mesma estrutura, eu estou só trazendo para cá o quê? O valor. 2007. De 97. Isso demandaria um gasto hoje de 170 milhões, de custos diretos e indiretos, para prestar esses serviços. Então, se as prefeituras desses municípios tivessem que atender essa demanda por serviços sociais de saúde, teriam que montar estruturas equivalentes a que existem nas unidades da Unesp. Para tanto, em 97, a gente estimou que, em termos de equipamentos e de instalações físicas, essas unidades gastaram 41 milhões de reais em 97, ou seja, o valor das instalações físicas e de equipamentos, 41 milhões de reais. Trazendo esse número para hoje, sem contar novos equipamentos, sem contar novos investimentos, isso representaria hoje 130 milhões de reais. Qualquer pessoa minimamente que sabe lidar um pouco com isso, que tem informações sobre isso, sabe como é complicado, do ponto de vista metodológico, fazer correção monetária. Usar índices para corrigir. Bom, quanto vale hoje o que valia naquele período? É um pouco complicado isso. Por isso que eu não coloquei aqui, porque deve-se trabalhar com esse número com alguma reserva. Bom, haveria, então, ainda que ter em conta que os municípios gastariam não só com equipamentos e estrutura física, mas também gastariam com o quê? Com pessoal em cargos, material de consumo, serviços de terceiros. Estou terminando. Portanto, a prestação desses serviços de saúde pela Unesp tem um impacto direto sobre as finanças dos municípios. Porque, na ausência da Unesp, ou os municípios não atenderiam essa demanda, ou atenderiam essa demanda e teriam que, então, gastar para isso. Montar estruturas equivalentes a essa. Nos últimos anos, cresceu o número de projetos desenvolvidos pela Unesp em parceria com os municípios. Isso tem ocorrido, como já se foi citado aqui, em várias áreas de conhecimento. Se tivermos em conta o que já foi também mencionado aqui hoje, a crise econômica de hoje, a crise financeira que passa o país, que é grave, é preciso, então, que essas parcerias entre a Unesp e os municípios sejam consolidadas e ampliadas. Os momentos de crise exigem criatividade. As crises pedem ajustes e não desmonte, dissolução, retrocesso. Não é porque tem crise que nós vamos desmontar.
Nós precisamos fazer ajustes. Essa é a arte que deve se procurar. Só não se dá conta disso as pessoas que não conhecem a história. Obrigado pela paciência.